O Ministério de Portos e Aeroportos deu o aval para que as operadoras de aeroportos federais fechem contratos que sejam mais longos para a exploração comercial nos terminais. Na prática, estes contratos mais longos vão poder exceder até 45 anos, data final da concessão. Quem está aqui com a gente para comentar essa medida do governo é o nosso colunista, Maurício Portugal. Seja bem-vindo, Maurício. Sempre um prazer tê-lo por aqui. A gente não conversa muito, não frequenta essa faixa de horário, mas sempre é um prazer bater um papo contigo. Prazer é todo meu e particularmente para falar desses temas tão relevantes que estão em pauta sempre na CNN Money. Justamente, Maurício, quando você fala temas tão relevantes, a gente fala sobre concessão de aeroportos e algumas mudanças na regra. Para quem está de fora, talvez não seja do segmento, falar, só uma extensão de prazo, o que isso vai mudar para as companhias? Efetivamente, o que permite agora o Ministério de Portos e Aeroportos e por que essa medida talvez seja bem-vinda para o segmento? O que mudou foi que os projetos geradores de receitas acessórias nos aeroportos, daqui a pouco eu explico a importância dessas receitas acessórias, eles podem ter prazo agora muito mais longo do que o prazo da concessão do aeroporto. Tá? Você mencionou os 45 anos. A dimensão do prazo depende de quanto tempo falta para acabar o prazo da concessão. Tá? Normalmente as concessões de aeroportos são de 30 anos também, como rodovias? 25 a 30 anos. 25 a 30 anos. Esse é o normal. Qual é a grande questão? Grandes aeroportos, se você pegar fora do Brasil, no mundo, grandes aeroportos têm mais de 60% da sua receita que vem desses projetos associados, dessas receitas acessórias. A receita de tarifa de embarque é pequenininha nesses grandes aeroportos, né? É muito menor do que o que você gera com as receitas comerciais. Essas receitas, para além disso, né, são receitas geralmente de projetos que aumentam o conforto do usuário, tá? E elas têm naturalmente terminam tendo a função de reduzir a tarifa de embarque e aumentar o pagamento pela outorga, a arrecadação que o poder público faz quando assina o contrato de concessão. Então, são receitas importantíssimas. Quando eu falo aumento do conforto de usuário, assim, quem de nós não comprou coisas ali no aeroporto, né? A gente reclama que está caro, mas de um vira e mexe a gente compra alguma coisa. Alimentação. Usa os restaurantes, né? Além disso, se você pegar, por exemplo, os projetos saindo do setor de aeroportos, né, porque isso é uma questão que existe em outros setores também, os projetos imobiliários, projetos, por exemplo, de shopping center em estações de metrô, esses shopping centers são reguladores da demanda, porque no horário de pico, o que é que o usuário faz? Pô, o metrô está cheio, vou no shopping resolver alguma coisa, né? Então, são projetos muito importantes para aumentar o conforto do usuário e para melhorar a viabilidade econômica do negócio. Por essa razão, desde 2012 que você tem mecanismos no setor aeroportuário, onde essas receitas são mais importantes que em outros setores, para você descolar esses prazos. Tá? A concessão do aeroporto do Galeão foi a primeira a ter uma regra sobre isso, é uma regra, portanto, de 2012, que a licitação foi quando foi a licitação do aeroporto do Galeão, mas em 2019 o governo resolveu regulamentar essas autorizações. A partir do aeroporto do Galeão, todas as rodadas de aeroportos tiveram essa regra de que você podia descolar os prazos. Mas era alguma coisa ali bem voltada ao contrato, não era geral. Então tinha que ser calibrado ali para cada um dos contratos, não tinha uma regra para todo mundo, teoricamente. Tinha regra que permitia o descolamento. Por que é que você quer o descolamento? Porque esses projetos, em regra, são projetos que o prazo de viabilidade dele, ele requer um prazo de viabilidade maior do que a concessão do aeroporto. Projetos imobiliários, se você vai fazer um shopping center fora do aeroporto, na área do aeroporto, se você vai fazer um hotel na área do aeroporto, você quer que tenha pelo menos 50 anos de exploração. Muitas vezes você não consegue viabilizar esses projetos por conta do prazo curto da concessão. Então, desde do aeroporto do Galeão, que há esse descolamento, a possibilidade, pedindo autorização ao poder público, a possibilidade de descolamento. Significa que a concessão termina e aqueles projetos associados continuam gerando receita para aquela mesma empresa, né? E a partir daí entra um novo concessionário e ele recebe aquele contrato, ele passa a se subrogar naquele contrato em lugar do concessionário anterior, né? Qual é a condição central para isso? É que
o operador aeroportuário, quando ele faz um acordo com o hotel, quando ele faz um acordo com... Tem casos que você tem escolas, por exemplo, na área aeroportuária, tem casos que você tem complexo hospitalar na área aeroportuária. Quando ele faz, além dos galpões logísticos, né, que são muito comuns, quando ele faz esse acordo, ele não pode antecipar as receitas relativas ao período posterior. Então, tem que ser um negócio que o pagamento do concessionário seja um pagamento por cessão da área, seja um pagamento maior por conta de uma participação, por exemplo, no investimento. Esse pagamento tem que ser dividido em parcelas iguais, de maneira que, terminando o contrato de concessão, o novo concessionário que vem assumir receba os benefícios daquele projeto. Tá? Entendi. Então, desde 2012 a gente tem essa regra, desde 2019 a gente pode estender esse prazo por mais de 30 anos, por até 30 anos depois do contrato de concessão. Com a nova regra, a gente vai poder estender até 45 anos. Isso durante todo o contrato ou a partir do fim? Falar, depois do fim você pode ficar com mais 45 anos. Isso. É isso? Acabou o contrato, tem mais Isso. 45 anos para os projetos. Tem mais Entendi. 45 anos. Para fazer isso, o concessionário, na hora que for fazer esse acordo, ele precisa da autorização do poder público. Mas só para lhe dar uma ideia, Gabriel, até hoje, de 2019 para cá, foram gerados em torno de 7 bilhões de investimentos dentro desse regime, né? E a perspectiva é que nos próximos 10 anos a gente gere mais de 10 bilhões de investimento por conta dessa mudança que foi feita agora. Então, é uma mudança muito importante, é uma mudança que tende a ser muito boa para o usuário do aeroporto. E o único lado que não é tão bom é que ela tira um pouco de flexibilidade do próximo concessionário, né? Ele já chega para assumir aquele projeto com, teoricamente, várias áreas em exploração. Entendi, várias né? áreas de exploração já. Então você tira um pouco da flexibilidade, mas eu acho que a gente devia migrar, aí já uma evolução em relação à portaria que foi editada nesta semana, no dia 15, uma evolução é que o concessionário já tem essas autorizações quando ele participa da licitação, porque aí ele consegue precificar isso, colocar isso tudo dentro do preço, e ele tem que apenas seguir o planejamento que existe para a área aeroportuária. Evidentemente, tem áreas que não dá para colocar, por exemplo, prédios altos, etc., próximo ao aeroporto. Então, eu acho que a gente vai evoluir para isso em algum momento. Aqui tem também uma questão histórica. Por que é que a gente não fez isso na origem, né? Nos primeiras concessões de aeroportos, por exemplo, aeroporto como Guarulhos, por que é que a gente não colocou essa regra lá? Teve que colocar depois. Porque ninguém imaginava que receitas acessórias podiam ser tão importantes. Elas são muito importantes em aeroportos. Depois, o tipo de projeto de transporte em que elas são importantes é metrô, né? O Benchmark, por exemplo, é o metrô de Hong Kong, que chega a 40% da receita dele vem de projetos imobiliários. Na maior parte do mundo chega a 20%, 25%. Rodovias e ferrovias é menos de 5%, não é muito relevante, né? Para aeroportos é sim bastante significativo, e aí não tinha essa dimensão anteriormente, Não e tinha. ninguém pensava nisso. Não é um problema, vamos passar por cima disso. Porque as Perfeito. concessões nossas da década de 90, no setor de transporte, foram de basicamente ferrovia e rodovia, né? A gente só começou a fazer concessão de aeroporto em 2012. Né? Então a gente vem aprendendo com isso, e eu acho que o próximo passo é você ter já na origem as autorizações, né, para que o parceiro privado, o concessionário, possa desenvolver projetos associados, sem precisar, inclusive, de prévia autorização do poder público em cada caso. Perfeito. Já pensando nisso, colocar na conta, né, para saber se participa ou não destes leilões e se é interessante ou não aquele tipo de ativo. Maurício Portugal, nosso colunista aqui de infraestrutura do CNN Money, sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você e um bom final de semana. Sexta-feira já está quase acabando, vai, Maurício. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel, e sempre um prazer conversar com você. Valeu, até a próxima.